O verdadeiro culto que podemos prestar a Deus não é em um lugar geográfico, não é em Jerusalém, não é em Samaria, não é no templo de Jerusalém, não é no templo de Samaria, no Monte Gerizim. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O verdadeiro culto é na nossa vida diária, é em nós, como templo e santuário de Deus, como casa de Deus, como morada de Deus. Esse é o verdadeiro culto. Lugar geográfico é apenas um encontro de pessoas e não um encontro com Deus, porque Deus já habita em todo aquele que verdadeiramente recebeu a revelação dele. É todo aqueles que crê que Jesus é o Senhor de sua vida e que verdadeiramente aceitou e creu na revelação do Eterno através do Verbo de Deus. Então o verdadeiro culto é na nossa vida. Esse é o verdadeiro culto. Essa é a verdadeira adoração em espírito e em verdade. Ninguém obteve a revelação de Deus como no Novo Testamento, como os apóstolos. João chega a dizer que eles tocaram no Verbo de Deus em suas cartas. Ele apalpou o Verbo de Deus, porque o Verbo de Deus, o Eterno, se fez carne, se humanizou, tornou-se legível, apalpável. Sendo que agora não podemos de maneira nenhuma crer no apalpável, no legível, porque ele está em outra dimensão, e por ele estar em outra dimensão não faz a mínima diferença se eu posso apalpá-lo, se eu posso senti-lo pelo tato. Porque quem recebe a revelação do Filho de Deus em seu espírito, e ele reconhece como santuário e como verdadeiro templo de Deus, templo do Espírito, ele cultua a sua vida, ele cultua ao Criador na sua vida diária. Este é o verdadeiro culto. O Senhor nunca morou em templos feitos por mãos humanas, o Eterno, soberano, onipotente, onisciente. É uma presunção dizer que Deus habita em um lugar geográfico, numa casa feita por mãos humanas, sendo que o próprio Jesus, ele profetizou a destruição desse lugar geográfico, do templo em Jerusalém. E ele não deu a mínima, porque o verdadeiro culto foi na sua vida diária. E ele provou e demonstrou isso na sua vida diária, adorando a Deus nos montes, adorando a Deus nas praias, no jardim de Getsemane, aonde ele estava, porque ele era o verdadeiro santuário. E ele disse: olha, destruirei esse templo, que é o verdadeiro templo, e ao terceiro dia ressuscitou. E eles pensavam que era aquele templo feito por mãos humanas, e que na realidade o verdadeiro templo
era Jesus, o verdadeiro templo de Deus somos nós.